Já reparou que muita gente fica rica, mas perde a paz, a família e a fé? A verdadeira pergunta não é como enriquecer, e sim como enriquecer sem perder a alma. Neste vídeo, com base na palavra de Deus, eu vou te mostrar o caminho do equilíbrio entre a prosperidade e a salvação, porque sim, é possível prosperar sem perder a sua salvação. Mas isso vai exigir de você sabedoria. Olá, queridos, aqui vos fala o pastor Washington Santos e nesse vídeo eu vou te ensinar como ser próspero sem perder a sua alma. A verdade que ninguém nunca te contou. É isso que a gente vai falar neste vídeo. 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Meu irmão e minha irmã, não podemos nos esquecer das palavras de Jesus quando disse: De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua alma? Quando o apóstolo João escreve para o seu discípulo, ao presbítero amado Gaio, ele estava dizendo: Olha, a minha oração é que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, como vai bem a tua alma. Então, a palavra de Deus nos ensina a prosperar em todas as áreas. Sempre teremos algo para corrigir em uma área ou outra, é verdade, mas precisamos prosperar. E o que é prosperidade, pastor Washington? É crescimento exponencial em todas as áreas, para que você abençoe a você e aos demais. Ou seja, quem prospera, cresce. Quem prospera, avança. Quem prospera, abençoa a vida de outras pessoas, assim como a sua própria vida. Então, precisamos entender os 3 pilares do equilíbrio. O homem é um ser triuno: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Então, quando falamos em prosperidade, as pessoas imaginam que prosperar é ficar cada vez mais rico. E o problema é que alguns têm a mentalidade não de prosperidade, mas a mentalidade de avareza. Essas pessoas não querem pagar pelos serviços de alguém que vai aliviar a sua carga, a sua bagagem, esvaziar a sua mochila. Então, prosperar de verdade não é você trabalhar até adoecer. Prosperar de verdade não é trabalhar para que você não tenha tempo com a sua família. Prosperar de verdade não é trabalhar a ponto de você não acompanhar o crescimento daqueles que você ama. Prosperar de verdade não é trabalhar a ponto de não curtir bons momentos com a sua esposa, o amor romântico da sua esposa, do seu marido. Não viajar, não ter tempo para nada, estar sempre preocupado. Então, o teu corpo tem que estar bem. E você precisa de vitórias físicas também. Você precisa descansar. Você precisa fazer sexo com seu cônjuge e apenas com seu cônjuge. Você precisa cuidar da sua saúde física, atividade física. Você precisa comer direito. Confesso que nessa área estou precisando melhorar, ok? Você precisa fazer coisas que vão levar o teu corpo a ser próspero também. Então, o rico que não dorme não está vencendo. O rico que não dorme está se autodestruindo. Quando você não vai bem nessas áreas, atividade física, sono, alimentação, sexo, você está se autodestruindo, ok? O terceiro pilar do teu equilíbrio, da prosperidade geral, é a sua alma. Como estão as suas emoções? Como está a sua identidade? Quem é você? Eu não perguntei o que é que você faz. Eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei quem é você.
O dinheiro, como eu ensino, é um amplificador de caráter. O que que eu quero dizer com isso, amplificador de caráter? Que o dinheiro só amplifica aquilo que você já é. Se você é bom sem dinheiro, você vai ser muito melhor com dinheiro. Se você é cruel sem dinheiro, você vai ser muito mais cruel. Crudelíssimo, como a gente aprendeu lá no segundo grau com a tia Cotinha, com dinheiro. Se você é avarento sem dinheiro, você vai ser muito mais avarento ainda com dinheiro. Então, você precisa curar a sua alma. Em algum vídeo eu ensino que as dívidas são resultado de uma alma doente, é um espírito, a dívida é um espírito. As pessoas gastam porque estão com a alma doente, com as emoções doentes. Elas precisam provar coisas para quem não está nem aí para elas e deixando o seu bem mais precioso que a sua família de lado. Então, o dinheiro amplifica quem você é. É um amplificador de caráter. Se a sua alma não for bem, não estiver bem, se você não souber quem você é, para onde você vai, de onde você veio, é importante também revisitar as suas raízes. Você está com um sério problema, você não é próspero. Você talvez só tenha muito dinheiro. Você tem que saber da tua origem e também do teu destino. A minha origem é o céu, o meu destino é o céu. Mas nesta terra, eu saí de algum lugar, eu tive uma base, eu tive uma raiz, e eu estou indo para algum outro lugar. Eu não posso, neste caminho, para o lugar onde eu quero chegar, para o rumo que eu quero tomar na minha vida, esquecer da minha raiz. Ok? Eu levei tempo para descobrir isso. E depois que eu descobri, eu tinha menos tempo para desfrutar disso. Só que hoje eu valorizo muito a minha raiz, eu valorizo muito a minha identidade, eu valorizo muito o lugar de onde eu saí. Valorizo, porque se eu não curar a minha alma, prosperar só vai piorar aquilo que já está escondido. As pessoas estão vivendo um personagem e muitas vezes o peso desse personagem é impossível de se carregar. Precisamos entender que as nossas emoções precisam ser tratadas. E a terceira coisa dos três pilares do equilíbrio é o teu espírito, é a tua conexão com Deus. Deus deseja se conectar desde o início, todos os dias, na viração do dia. Deus via ao jardim para quê? Para ter conexão com o homem, para ter relacionamento. Entenda que a religião transformou Deus em um Deus de regulamento. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, aquela outra coisa assim, aquela terceira coisa assado. E isso transformou Deus em uma religião. Transformou o estilo de vida chamado evangelho em uma religião. Quando, na verdade, o nosso Deus não é um Deus de regulamento, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de conexão, é um Deus de intimidade. Então, o teu cartão pode estar cheio, pode ser um cartão sem limite, aquele American Express Card, aquela coisa linda, aquele cartão black maravilhoso, mas sem a sua conexão com Deus, isso nada vale. Por quê? Porque os recursos que Deus permite você ter são recursos que servirão para abençoar pessoas, para doar, para pregar o evangelho, para sustentar missões. Os verdadeiramente ricos entendem o poder da doação, da generosidade, o poder da filantropia, de cuidar de pessoas. No Mastermind Filantropos do Reino eu falo sobre isso. Precisamos cuidar dos outros assim como Deus tem cuidado de nós. João 13, 34, 35, Jesus diz algo como, olha, eu dou para vocês um novo mandamento, ok? Que você ame ao teu próximo como eu amei a você. Não é mais amar o outro como você se ama, não. É amar o outro como Jesus amou a você. Filantropia, amor pelos homens, amor pela humanidade, ok? Não adianta ter o cartão cheio se teu espírito está vazio. Se isso acontecer, você estará em falência eterna. O verdadeiro equilíbrio vem quando o dinheiro serve ao seu propósito.
e não ao contrário. O verdadeiro equilíbrio acontece quando o dinheiro trabalha para você e não quando você trabalha para o dinheiro. Então, eu preciso te alertar sobre o perigo do orgulho e da vaidade na tua caminhada. É preciso tomar cuidado com o que o crescimento financeiro pode despertar em você. O crescimento financeiro pode despertar em você arrogância, isolamento, vaidade, espírito de superioridade, ok? Arrogância, você acha que você pode fazer tudo, você arroga para si algo que não está na tua alçada, algo que não cabe a você decidir. Isolamento, você se torna sem saber persona não grata. As pessoas te amam, te abraçam, te beijam na tua presença, mas elas se isolam. Existe um isolamento que é natural, por quê? Porque todo aquele que lidera, todo aquele que é diferenciado pelo simples fato de liderar, vai ser isolado, porque a maioria das pessoas não entende o que ele entende, não vê o que ele vê, não sente o que ele sente. Isso provoca um isolamento natural, porque você vai começar a caminhar com pessoas da sua espécie. Então, os líderes, naturalmente, eles passam por um processo de isolamento. Tudo bem, mas o problema é quando as pessoas só estão com você por aquilo que você tem e não por quem você é. E isso te leva ao isolamento. As pessoas só estão próximas a você quando elas são obrigadas a estar, por compromissos profissionais ou por tantas outras coisas que não têm nada a ver com você, mas por aquilo que você pode proporcionar. Vaidade, você achar que você tem o que você não tem, você achar que é melhor do que quem quer que seja, você se achar superior a todos. Hã? Então, o problema nunca foi ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o teu coração. Então, o verdadeiro contentamento bíblico não é igual a conformismo. Eu tenho o que Deus permitiu que eu tivesse hoje com um propósito, mas eu não me conformo, eu não tomo essa forma, eu quero ir além. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais daquilo que ele me proporcionou. Eu quero mais para quê? Para abençoar outras vidas. Contentamento, como eu disse, não é igual a conformismo, é você saber viver com pouco e manter o coração humilde com muito. O apóstolo Paulo ensinou isso muito claramente. Olha, eu sei estar abatido e também sei ter abundância. Sei padecer fome e estar conformado, estar regalado. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. E ele arremata dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você precisa saber viver bem com pouco e manter o coração humilde quando você tiver muito. Contentamento é saber que Deus é a sua fonte e o resto são recursos. Então, precisamos manter o foco em Deus, com aumento de bens. Precisamos estar ali com o Senhor, buscando a presença dele. Então, Mateus no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diferente do que muitos pensam, isso aqui está falando sobre contentamento, sobre aquilo que é necessário para viver. Então, Deus é um Deus de multiplicação de recursos. Deus é um Deus de aumento de bens. Então, como é que eu mantenho, Washington, esse foco em Deus com aumento de bens? A primeira coisa é você ser intencional ao praticar generosidade. A tua generosidade deve ser intencional. Você precisa doar, investir no reino, quebrar o teu orgulho com dízimos e ofertas. Porque uma das funções dos dízimos e ofertas é quebrar o teu orgulho, é quebrar a tua avareza. E é por isso que quando você ensina a respeito de finanças bíblicas, de prosperidade financeira do reino, as pessoas te atacam tanto.
Por quê? Porque elas estão espiritualmente dominadas pela avareza, que é igual à idolatria. As pessoas estão dominadas pela arrogância, as pessoas estão contaminadas pelo egoísmo e querem projetar em você aquilo que elas são. Então dizem que você é filho do diabo, dizem que você é lobo, que você está fazendo os outros de otário. Isso não me preocupa. Eu até oro por essas pessoas para que Deus venha tocar no coração delas e elas venham a ser libertas, porque elas não precisam de combate. Embora elas queiram bate-boca e combate, o que elas precisam de verdade é de oração. Elas precisam de libertação. Eu oro por essas pessoas, porque essas pessoas não precisam da minha crítica. Elas precisam da minha oração. Segunda coisa, mantenha uma vida de oração e consagração. Meu irmão, entenda uma coisa: quanto mais você sobe, quanto mais você cresce, mais você precisa se ajoelhar. Deus deve ser a tua fonte, Deus deve ser a tua base. Meu irmão, se você não busca, se você não ajoelha, se você não se curva diante de Deus, você está correndo um grande perigo. E não pague para ver. Não pague para ver, porque você pode chorar lágrimas de sangue. É muito sério isso. Quanto mais você sobe, mais você precisa se ajoelhar, mais você precisa se curvar. Terceira coisa, terceira forma de manter o foco em Deus com aumento de bens, prestação de contas ao Espírito Santo. Antes de toda e qualquer grande decisão que você vá tomar, consulte ao Senhor. Ele conhece o caminho da tua vida. Ele sabe de tudo. Então, não permita que a bênção te afaste do abençoador. É preciso que você tome essa atitude. Agora, eu quero aqui propor um exercício para você, baseado em Mateus 6:36. Pega aí papel e caneta enquanto eu tomo meu café aqui. Pega aí papel e caneta. Ou mesmo no teu celular. É bom pegar papel e caneta, porque a caneta permite a você um outro modelo de movimentação mental. É melhor escrever no papel, é por isso que eu sempre ensino nos meus cursos é o quê? A você andar com um caderno, ó, o caderno da prosperidade e da riqueza. Eu sempre tenho um caderno comigo para anotar o que Deus está me falando, para fazer meus exercícios, as minhas coisas. Sempre tenho um caderno com você. Isso é um hábito de riqueza e de poder. Para estar anotando ali, Deus de repente dá uma coisa ali, você não tem como anotar, com o caderno ali você já tem, você já anota. Eu deixo o computador de lado, deixo o celular de lado, mas o caderno tem que estar comigo. Então, nessa folha você vai reescrever suas 5 maiores prioridades. Quais são as suas 5 maiores prioridades hoje? Escreva aí, ou se você não vai fazer esse exercício agora, coloque aí no papel. Minhas 5 maiores prioridades. Prioridade um, 2, 3, 4 e 5. Uma por vez. Porque ninguém pode ter duas prioridades ao mesmo tempo. Porque quando você tem duas prioridades, você não tem mais nenhuma, porque prioridade é só uma. Então, prioridade um, prioridade 2, prioridade 3, 4 e 5. Depois que você escrever, pergunte-se: essas prioridades que eu escrevi aqui estão alinhadas com o reino de Deus? Se Deus não estiver no topo, talvez seja a hora de você reorganizar a sua lista de prioridades para que você atinja a prioridades. Eu quero orar com você e antes de orarmos, eu quero pedir a você que você manifeste agora a tua liberalidade e a tua generosidade, se inscrevendo nesse canal, caso ainda não tenha sido inscrito, compartilhando este vídeo com 5 ou mais pessoas e também deixando a sua curtida e o seu comentário, porque isso vai fazer com que o YouTube compartilhe este vídeo com cada vez mais pessoas. Vamos orar juntos agora, consagrando seus bens, sua vida e seus projetos ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro com esse meu irmão e com esta minha irmã para consagrar as minhas prioridades ao Senhor. Meu Pai, eu consagro os meus bens, a minha vida, os meus projetos a Ti.
Perdoa, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões, tudo aquilo que tenho feito que não provém do Senhor e tem te entristecido. Pai, que tudo aquilo que o Senhor me der volte para ti em termos de almas, de transformação de vidas, de amenizar dores e sofrimentos. Para isso, buscamos conquistar a tua bênção e a tua presença. Seja conosco, Senhor, nos dê da tua direção, fale ao nosso coração, tome no teu altar tudo aquilo que temos e que somos. Pai, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu quero prosperar sem perder a minha alma. Não esqueça, você nasceu para prosperar sem abrir mão da sua essência. Um grande beijo no seu coração. Nós nos vemos no próximo vídeo. Graça e paz. Tchau, tchau.